Como é que a gente lê as pausas na partitura? Tem uma premissa de que pausa é silêncio. Claro, pausa é silêncio. Mas tem uma coisa que nunca foi dita, ou se não foi dita, muita gente não havia pensado. Esse silêncio não é um buraco, não é um espaço. Esse silêncio é simplesmente o pulso que não está sendo executado. Mas existe uma pulsação. E é exatamente essa pulsação que nos traz a referência do tamanho da duração dessa pausa. E isso é o que faz com que a gente não se perca quando você está executando uma pausa. Tá claro? Como é que a gente faz isso? Para isso a gente adota a abordagem do método CAD, que tem o Conacol, a aditiva e isso combinado junto com a divisiva para poder resolver esse problema. Temos o método CAD, que pressupõe Conacol, aditiva e a divisiva. Esse é o método CAD. Pressupõe o Conacol, a abordagem Conacol indiana, pressupõe a abordagem da rítmica aditiva, que é um pensamento africano, também de origem da Grécia Antiga e também dos compositores pós-tonais pensam dessa maneira, e a abordagem da rítmica divisiva, que é a rítmica europeia, que é aquela que você conhece, aquela que todos nós conhecemos e começamos por ela. Tá legal? É a combinação das três que a gente consegue resolver a questão da leitura rítmica e, claro, se resolve a questão da leitura rítmica, a questão das pausas está claramente, basicamente resolvida. Vamos ver como é que funciona. Conacol. A gente já sabe que o Conacol é aquela rítmica indiana que está baseada na silabação indiana, né? Então, muita coisa que está sendo dita no curso tanto no curso de polirritmia e muito enfaticamente no curso de leitura e percepção rítmica, eu trabalho bastante o Conacol. Porque com essa silabação, você tem muito claro o que vai acontecer em termos de subdivisão, em termos de estruturas de subdivisão. Por quê? Porque muito parecido com as pausas, em que muita gente não tem a exata ou a clara percepção da duração da pausa, também não há uma clara percepção das subdivisões. Esse é um problema que vem antes ainda no que diz respeito à duração das pausas. As subdivisões, do jeito que a gente estuda pela rítmica divisiva, deveria ser compreendido, mas por alguma razão não é. E não é um problema da rítmica divisiva, da rítmica europeia. É algum problema na mensagem, na forma como é explicada, ou a rítmica divisiva, ela é colocada de uma maneira muito teórica, muitas vezes, muito afastada da prática, e falta essa ponte. E no caso do Conacol, essa rítmica indiana, a coisa é tão prática, não tem o papel, não tem o código, não tem o signo, que você já entende isso na hora de fazer. E aí fica muito mais fácil juntar uma coisa com a outra para entender a rítmica divisiva. Então, antes de chegar para entender a percepção, como é que a gente vai ver as pausas na partitura, a gente precisa entender as subdivisões, as suas localizações, as suas durações, elas têm que ser exatas, e isso o Conacol resolve de uma maneira perfeita para a gente. E aí o Conacol, a gente tem aquelas sílabas famosas, né? Então você tem o 1, você chama de tá, o 2, você chama de tá, cá, a gente vai o 3, a gente chama de tá, que, te, o 4, a gente chama de tá, cá, eu vou mudar aqui, ó, takatimi, muita gente fala takadimi, eu mesmo já expliquei várias vezes, falei takadimi, takatimi, eu mudei aqui um pouquinho, tá? O que é, então, a aditiva? A aditiva pressupõe a menor unidade. Pressupõe você pensar na menor unidade. Então é interessante, porque enquanto o Conacol pensa em subdivisões, a aditiva não pensa em subdivisões, ela pensa na menor unidade. Então sempre tem uma menor unidade e as suas proporções. Proporções maiores. Se isso aqui é 1,
tá, 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 tá. O 2 é o dobro dela. Tá, tá, tá. E o 3? Tá, tê, tê. Quando a gente identifica numa partitura qual a menor figura, a gente chama ela de 1. E a partir daí você vai montando as proporções. Você consegue resolver vários problemas rítmicos de leitura muito rápido com esse pensamento. E a rítmica divisiva você tem, é a rítmica europeia, tá? É a rítmica europeia em que é baseada em signos ou figuras rítmicas. Então, quando a gente tem esses três pensamentos, Konakol, o método CAD, então, está baseado na combinação desses três, do Konakol, da rítmica aditiva e da rítmica divisiva, para resolver os problemas de percepção do pulso, porque você vai abordar o pulso por três vieses diferentes, por três abordagens diferentes adotadas no mundo para músicas completamente distintas. O Konakol da Índia, a aditiva na África e a divisiva europeia. Quando a gente junta isso, a gente consegue, então, ampliar a nossa percepção do pulso, a gente consegue perceber o ritmo, tudo que é estimulado passa a ser facilmente decodificado e, claramente, a gente resolve um problema de leitura e de escrita de partitura. Isso é uma consequência natural, ainda que seja o seu objetivo. Mas interessante notar é que o objetivo de ler uma partitura é ainda menor do que o ganho que você vai ter com a percepção do pulso e do ritmo. É como se você estivesse aprendendo não apenas a escrever palavras, mas você consegue perceber palavras pelo seu significado, os seus adjetivos, os antônimos, os sinônimos, tudo isso, você passa a ter uma noção grande da fala e aí escrever no papel aquilo que você percebe é muito mais fácil, é uma consequência natural desse processo. Nós vamos adotar o método CAD aqui para a gente poder entender e para poder chegar na estrutura das pausas. Aí vai ficar realmente muito mais fácil, muito mais claro. O primeiro passo do método CAD é o Konakol, certo? Então, o Konakol considera o pulso mais importante da estrutura aqui para eu fazer as minhas subdivisões. Então, veja, o pulso, supondo que o pulso seja esse aqui que eu estou marcando na mão, tá? Não tem problema, pode ser mais rápido, pode ser mais devagar, mas supondo que o pulso seja esse. Sendo esse o pulso, eu já, de acordo com a fórmula de compasso que está aqui, esta figura equivale ao pulso. E esta pausa equivale ao pulso, porém, silêncio do pulso. E quando chega aqui, a gente tem uma pequena diferença. A gente tem meio pulso e sendo executado e meio pulso em silêncio. E esse outro pulso inteiro em silêncio. Aqui eu tenho meio pulso executado, meio pulso em silêncio. Basicamente, é isso que está acontecendo aqui nesse primeiro exercício. Então, o que eu vou fazer com o Konakol? O Konakol, eu vou preencher todos os pulsos. Eu vou subdividir todos os pulsos de acordo com o que ele está me pedindo. Esse aqui, por exemplo, ele divide, essa figura não divide o pulso. Então, ela é a figura 1. Se é 1, porque ela é preenchida, é o tá. Então, eu vou chamar isso aqui de tá. Essa pausa aqui, por exemplo, preenche o pulso. Eu vou chamar de tá também. Esse aqui divide o pulso em duas partes. Se dividir em duas partes, eu chamo de taca. Taca. Então, vamos lá. Ó, esse aqui que preenche o pulso. Esse é o pulso. Vamos preencher o pulso. Se preenche o pulso, não há subdivisão nele, é só ele inteiro, eu chamo de tá. E vou preencher esse pulso inteiro. Tá, 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 tá. Presta atenção que muita gente faz assim, ó. Tá, 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 tá. Eu não preenchi o pulso. Eu falei só um trecho dele. Olha os passos que ficam, ó. Tá, tá. Olha o silêncio que ficou. Tá. Não é assim. Você tem que preencher o pulso inteiro. Tá, tá. E ele só acaba quando você executa o outro. Esse pulso só para quando o outro começa. Agora, quando eu vou dividir isso aqui por 2, eu divido por duas partes iguais. Eu dividi o pulso por duas partes iguais, no meio. Taca, 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 taca. Esse primeiro aqui vai ficar tá, 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 tá. Perceberam que eu cantei a pausa? Por que eu fiz isso? Para ter a percepção do pulso inteiro. Não estou preocupado agora com a pausa. Eu tenho que ter a noção de tudo, onde tem pulso, em todos os lugares, onde estão todos os pulsos, para eu conseguir
ouvir as pausas depois. Vamos para o segundo. O que acontece nesse segundo grupo de compasso aqui? Eu vou cantar. Vejam só. Tá, taca, tá, tá. Perceberam? Tá, taca, tá, tá. Estou preenchendo tudo, mesmo as pausas. Vamos para esse quarto grupo aqui. Taca, 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 tá. Olha, perceba que eu cantei. Taca, 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 tá. Eu cantei as pausas sim. E aqui eu estou aplicando o método CAD, ou seja, o Conacol. Não estou lendo ainda as pausas, só para eu perceber os pulsos. Eu tenho que preencher os pulsos para perceber todos os pulsos. Na rítmica aditiva, eu adoto a menor figura como sendo o pulso. Agora, nada tem a ver com fórmula de compasso. Aliás, fórmula de compasso aqui nem foi dito. Isso aqui é rítmica divisiva. Eu ainda estou na aditiva. Então, se essa figura, uma delas, essa colcheia, é o menor pulso, essa aqui vale 1, essa aqui vale 2. E essa aqui vale 2. A pausa da colcheia vale 1 também. Então, vamos pegar esse primeiro grupo aqui. Vai ficar assim, ó. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Pausa. A pausa tem o mesmo valor, vale 2 pulsos. Vamos para esse grupo aqui. Taca, taca, tá. Perceberam? Taca, taca, tá. Pausa, pausa, pausa. Aqui eu usei a rítmica aditiva junto com o pensamento do Conacol. Eu mantive as mesmas sílabas do Conacol aqui, mas com o pensamento aditivo. Agora a gente chega no pensamento divisivo e combina tudo isso para a gente conseguir entender a questão da duração das pausas na partitura. Agora eu vou usar a rítmica divisiva. E o que acontece na rítmica divisiva? A gente precisa entender algumas coisas. Porque do jeito que eu fiz aqui, de alguma maneira, você já resolveu. Eu já resolvi. Mas do jeito que eu fiz, tá, 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 pausa, tá, 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 tá faltando uma organização musical, de um contorno musical que a rítmica divisiva traz. Eu já resolvi? Já resolvi o problema. Mas com a rítmica divisiva, a gente consegue perceber a coisa da música. Aí é a percepção do pulso como tempo. Perceber o pulso como tempo é perceber o beat como estímulo sonoro musical. Então, a rítmica divisiva, ela nos permite agrupar esses pulsos e eles se transformam em tempos, e os tempos têm intensidades diferentes, coisa que só um pulso como se fosse um ostinato, muitas vezes não tem. Você não percebe as intensidades, eles são todos iguais. Agora, o tempo não, você tem intensidades diferentes entre os tempos. Você tem um tempo que soa mais forte, um tempo que soa mais fraco. Isso é muito fácil de perceber. Quando você muda de compasso, você ouve um tempo mais forte. Percebe? Isso aí muita gente nem fala, mas é verdade. Se você tiver 2 compassos de 4x4, com 2 semibreves, uma para cada compasso, ligada, e aí eu pergunto, tem acento aí? Muita gente fala, não, as semibreves estão ligadas, não tem acento. Claro que tem acento na mudança do compasso. Não, mas se as notas estão ligadas, as notas estão ligadas, elas não vão parar, vão ser tocadas de maneira contínua, mas eu sinto, é a percepção do pulso de que tem um pulso mais forte em relação ao outro. E isso quem traz é a rítmica divisiva. O Conacol não necessariamente traz assim, faz dessa maneira, e a rítmica aditiva muito menos. E aí como é que eu faço para perceber então agora a pausa na partitura? Ficou mais simples. Eu tenho o Conacol, que me fez perceber os pulsos, eu tenho a rítmica aditiva, que eu já percebi exatamente a duração pela menor unidade, pelas suas proporções de 1 para 2, e agora, quando eu junto tudo isso, o que vai acontecer é que essas pausas estarão preenchidas com pulso, só que este pulso não será executado. O que quer dizer que esse silêncio na partitura não pressupõe um vazio. O que normalmente acontece é o silêncio fazer a pessoa se perder. Por quê? Porque quando chega no silêncio, ela para de perceber o pulso e ela se perde na pausa. É óbvio, não é um buraco, não é uma coisa vazia, nunca será. Então vamos lá, como é que a gente vai fazer aqui?
Vamos definir o pulso e a gente vai ouvir essa pausa agora. Então vamos lá. Ó. Vou contar 2. 1, 2. Tá, tá, tá. Tá, taca, tá. Taca, tá, tá. Taca, taca, tá. Taca, taca, tá, tá. Então, basicamente, é isso que eu tenho para falar para vocês, no que diz respeito à pausa na partitura. Pausa não é vazio. Pausa é pulso ou tempo não executado, mas percebido. Então ele deve ser percebido, deve ser percebido para que ele possa não ser executado e manter a duração correta dessa pausa. Para que ele seja percebido, você precisa perceber o pulso que está acontecendo aí dentro. E para perceber o pulso, tem aí o que eu sugiro, o método CAD, que propõe a combinação. É um método de fato revolucionário, porque ele nunca foi feito. Eu desconheço alguém que tenha proposto a combinação da abordagem da Índia, o Konakol, com a abordagem africana, que é a aditiva, com a abordagem da música europeia, que é a divisiva. E eles funcionam muito bem para resolver problemas de percepção do pulso, resolver problemas com a questão da rítmica, da leitura rítmica, e como consequência e grande benefício, você resolve definitivamente o problema de partitura. Tá claro isso? Quem tiver interesse aí, depois acessa o link do curso de leitura e polirritmia, curso de leitura e percepção rítmica, que está na minha bio no Instagram e tudo mais, no YouTube, vocês conseguem encontrar em algum lugar. E aí lá tem toda essa metodologia e tem uma aula explicando melhor sobre esse método.